aguardando o grande acontecimento. A data do parto está marcada há meses. Família, amigos, colegas, estão todos aqui hoje à espera de um momento único. O nascimento de uma criança. Primeiras fotos da sala de partos. Mãe e filho estão bem. São cenas cotidianas na maternidade de uma clínica privada no Rio de Janeiro. Nascem aqui 1000 crianças por mês, 85 através de cesariana. O pai, orgulhoso, com uma câmara na cabeça, registra estas irrepetíveis sensações. No Brasil, realizam-se mais cesarianas do que em qualquer outro lugar do mundo, mas a taxa também está a subir noutros países. Será a cesariana a técnica do futuro? Le problème actuellement, c'est que, pour des raisons multiples, on a une expansion du taux de césarienne qui arrive à des chiffres qui sont pas normaux. A tendência mundial para a realização de partos por cesariana põe mais do que nunca em causa o parto natural. Não é necessário todo o transtorno, principalmente de dor, né? O estresse da correria, da dor, enfim, eu acho que isso é uma coisa que só passa quem quer. Atualmente, em alguns países, nascem mais crianças através de cesariana do que através de parto natural. 中国的经济发展的速度，它有两条曲线，一个是中国的 GDP 的这个增长的曲线，一个是剖宫产率的这个上升的曲线。这两条曲线呢，其实是一致的。Desenvolvimento com consequências. As cesarianas sempre envolveram risco superior para as mães. Novas pesquisas mostram que a cesariana pode causar várias doenças nas crianças. A forma como nascemos não é de todo irrelevante. Ich behaupte sogar, wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer mehr verstehen, dass es tatsächlich ein Nachteil ist, nicht natürlich geboren worden zu sein. Isto é desafio para a obstetrícia. Ponderar o vetor económico a nível clínico face ao bem-estar das pacientes numa sociedade que exige cada vez mais segurança. Hier entsteht ökonomischer Druck und hier entsteht juristischer Druck auf etwas, was eigentlich nur mit Mutter und Kind zu tun hat. Os hospitais prometem a experiência de uma cesariana em primeira mão e tentam imitar o parto natural usando novos métodos. Mas que significa isso para uma mulher grávida? Geburt ist eine existenziell bedeutsame Situation, in die Frau geworfen ist und die mit Fürsorge, die mit Begegnungsarbeit aufgefangen werden könnte. Und stattdessen agieren wir mit Technik. O que é indiscutível é que as cesarianas salvam vidas. Nas últimas décadas permitiram reduzir ao mínimo a mortalidade materna. Mas por que razão continuam as taxas a subir? Quando é que uma cesariana é realmente necessária? Que consequências tem ela para a mãe e para a criança? No espaço de 2 décadas, a taxa de cesarianas mais do que duplicou nas nações mais industrializadas. Em certos países nascem mais crianças por cesariana do que por método natural, ainda que muitos países africanos tenham uma taxa de cesarianas de apenas 2%. Em África, há muitas mães e crianças que morrem por não ser possível fazer uma cesariana. O que se destaca na Europa é a variação na frequência de cesarianas, mesmo em países vizinhos como a Alemanha e França. Em França, 21% das crianças nascem por cesariana. As clínicas privadas fazem subir muito a média, pois os médicos usam o bisturi 2 vezes mais. Como guia, as grávidas podem sondar na internet a taxa de cesarianas nas clínicas. Pascal Derrien aguarda o terceiro filho.
A filha nasceu por cesariana, o filho não. Desta vez, ela também quer um parto natural. Esta parisiense lembra-se da cesariana como algo bem menos agradável do que a experiência de parto natural. Je pense que la majorité des femmes, c'est une grande déception. Je regrettais de ne pas avoir accouché normalement. C'était le but, c'était mon premier. En plus, j'avais envie de connaître l'accouchement. J'avais longtemps désiré cet enfant et j'espérais accoucher normalement, avoir la sensation d'un accouchement. C'est vrai que sur le coup, j'ai été déçue. En plus, avec une anesthésie générale quand même, donc pas l'enfant au départ, pas facile. Hein. On le voit déjà habillé. Voilà, c'est pas la même sensation. Ela deposita as suas esperanças nos médicos do Hospital Robert Debré. Estes usam um bisturi em apenas 17% dos partos. É algo único em Paris para um hospital universitário que acompanha muitos partos complicados. Pascal Derrien foi hoje fazer um check-up. A necessidade de uma cesariana torna-se por vezes clara durante a gravidez. Os profissionais chamam a isto cesariana planeada. Face a algumas indicações absolutas, o procedimento não é passível de discussão, tal como quando o bebê está de lado, quando o fluido amniótico está infectado e quando a cabeça do bebê não cabe na pelve materna. Realizam-se cesarianas de emergência se a placenta descolar do útero ou se o cordão umbilical se enrolar no pescoço do bebê. Há também, e por contraste, indicações relativas. Nesses casos, uma cesariana não é absolutamente essencial. Inclui-se aqui a apresentação pélvica, quando há gêmeos ou padrões anormais do ritmo cardíaco fetal, problemas na progressão do trabalho de parto e a realização de uma cesariana anterior. Os médicos devem ponderar as opções, mas também perceber aquilo a que a futura mãe está disposta. Mais 4 semanas até ao parto. Até agora, a gravidez de Pascal Derrien não teve complicações. O professor Jean-François Zury, há muito diretor do serviço de maternidade do Hospital Robert Debré, dá-lhe mais tranquilidade. Bon, donc il y a toutes les chances que ça se passe bien, on va le surveiller pendant le travail et normalement on fera tout pour que vous accouchiez normalement et par les voies naturelles si c'est possible. Apesar de já ter feito uma cesariana, o médico não permite que o parto seja vaginal. Uma cesariana prévia não é motivo para fazer outra. Une dame qui a déjà été césarisée, pour nous, ce n'est pas une indication de refaire une césarienne obligatoirement. Un bébé qui est en siège, pour nous, ce n'est pas une indication de césarienne si la voie basse est possible. Les jumeaux, ce n'est pas une indication de césarienne si la voie basse est possible. Et les anomalies de rythme, on essaye d'interpréter correctement les risques. On ne veut pas prendre de risques, ni pour les femmes, ni pour les enfants, mais on a continué l'enseignement de l'obstétrique classique. Aquilo a que se chamava na Alemanha tempo de esperanças está a ser substituído pela atenção clínica a eventuais riscos. Um livrinho alemão sobre a maternidade enumera 52 perigos possíveis na gravidez. Toute l'équipe ici est formée pour favoriser la naissance par les voies naturelles. Quand il y a un bébé qui est en siège, on se réunit tous les matins et on va discuter, on va voir le dossier pour savoir si on autorise l'accouchement par les voies naturelles. Mais tous les médecins ici, les plus vieux, on prend des gardes tous, et on forme les plus jeunes. Mais quand il faut faire une césarienne, il n'est pas question de ne pas faire la césarienne si la vie de la mère ou de l'enfant est en danger. Mais on favorise la naissance par les voies naturelles. As grávidas depositam uma enorme confiança nos seus médicos e parteiras. Estes proporcionam orientação, mas também decidem de forma muito diferente no que respeita aos indicadores relativos. Isto conduz a flutuações significativas nas taxas globais de cesarianas. Em certos países, as cesarianas eletivas estão a fazer subir os números. Isto é, também o número de cesarianas sem quaisquer razões clínicas está a aumentar. A crescente riqueza e o culto do corpo moldam a sociedade brasileira. Na verdade, o Brasil não lidera apenas na área da cirurgia plástica, também é o país com mais cesarianas.
As cesarianas já ultrapassaram o número de partos naturais e dependem da classe social. Em cidades como Rio de Janeiro, o fosso entre ricos e pobres reflete-se especialmente no sistema de saúde. Bárbara Grespin e o marido, Roberto, têm um seguro privado. Podem escolher um médico para os acompanhar até 10 semanas antes do parto. Por um lado, é um luxo. Primeira visita ao médico, eu fiquei impressionada porque eu acho que é uma coisa tão mágica e você chega no médico e já começa a falar sobre valores e ele te mostra que tudo que é relacionado à cesariana é muito mais barato e tudo que é relacionado ao parto normal é muito mais caro, tanto auxiliar, instrumentador, anestesista, e que assim, você tem que arcar com um custo maior para ele poder estar disponível para você. Bárbara teria de pagar mais 5.000 euros por um parto normal. A cesariana não envolve custos extra. Ela consultou a mãe e tomou uma decisão. Eu fiquei com a tendência de ir para cesariana, mas assim, nada me bloqueava de fazer um parto normal. Na verdade, eu acho que se eu tivesse tido um médico que tivesse me incentivado a fazer um parto normal, de repente eu teria optado. Esta mulher de 22 anos tem uma nova médica. Ela também recomendou uma cesariana. O parto será dentro de poucos dias. A tendência para fazer cesarianas disparou no Brasil nos anos 60. As mulheres que não querem ter mais filhos fazem normalmente cesarianas em clínicas privadas e são esterilizadas ao mesmo tempo. A gravidez não desejada é especialmente frequente nas mulheres pobres, que estão dependentes da assistência social. E acabou que as mulheres pobres que fazem o parto no sistema público, que é a grande maioria, 80% dos partos são no setor público, começaram a questionar por que eu não tenho direito a também ter cesariana. Deve ser muito bom, porque as mulheres ricas têm cesariana. A investigadora Silvana Granado foi encarregue pelo governo de fazer o estudo mais exaustivo sobre parto jamais realizado no Brasil. A sua equipa estudou 24.000 mulheres, incluindo cesarianas eletivas. O que é assim, um problema ainda no Brasil é que no início da gestação, menos de 40% das mulheres se disseram que queriam ter uma cesariana. E quando chega ao fim da gestação, esse número já está próximo a 80% e é muito mais que isso que nasce ainda de parto cesariana. Na rede privada, hoje, nós temos quase 90%. Isso acontece ao longo do pré-natal. Os médicos vão convencendo as mulheres que elas não sabem parir. Então, elas vão convencendo que elas têm algum problema, que a cesárea é melhor, é mais segura, quando a gente sabe que isso não é verdade. O estudo causou polémica no Brasil. Os políticos intervieram. Há hoje campanhas de informação a promover o parto natural. Para além dos aspectos financeiros, há também razões sociais. Sim, eu acho que as mulheres são empurradas realmente para a cesariana, só que ao mesmo tempo elas pensam, eu não vou sentir dor durante o parto, eu não vou fazer força, eu vou escolher a data, todos os meus parentes vão estar presentes, porque o brasileiro tem muito isso do calor, de querer estar com os parentes juntos, os amigos juntos. Uma cesariana é um acontecimento especial. Foi em tempos uma cirurgia de emergência. Durante séculos causava invariavelmente a morte da parturiente. Por vezes só a criança sobrevivia. É, pois, meramente um mito que o nome cesariana advenha de Júlio César. A mãe foi conselheira dele muito depois do nascimento. Foi uma das antepassadas do líder romano que sobreviveu ao procedimento e transmitiu o nome César à família. Durante séculos, as mulheres sofreram uma infinita agonia durante as cesarianas. Esvaíam-se em sangue durante a cirurgia ou morriam de infecções. Só em 1881, o trágico panorama mudou radicalmente. Ferdinand Adolf Kerrer, um médico de Heidelberg, decidiu suturar não só a barriga da paciente após uma cesariana, mas também a incisão uterina. Ele pensava que isso diminuiria o risco de infecção. E estava certo. A mortalidade materna decresceu dramaticamente.
Hoje, uma cesariana leva cerca de 20 minutos. A anestesia é local e por epidural. Um médico corta a pele e as camadas de gordura, útero e saco amniótico. Durante a cirurgia são administrados antibióticos e oxitocina artificial, a chamada hormona do amor, que é também produzida durante a amamentação. Durante um parto natural, ela é produzida pelo próprio corpo. A cesariana é hoje considerada uma operação muito segura. Essa é uma das razões que explica o aumento da percentagem. Na Alemanha, mais do que duplicou em 25 anos, para mais de 32%. Os médicos acreditaram durante muito tempo que uma cesariana era mais segura para a criança. Michael Abudakne, chefe do Serviço de Obstetrícia do Hospital São Josef, em Berlim, também advogava essa teoria até há poucos anos. Das Bewusstsein, dass es eben nicht zum Wohl des Kindes primär ist ja tatsächlich eine relativ neue Erkenntnis. Wir haben uns immer gedacht, man macht eine Operation, die für die Frau eventuell ein größeres Operationsrisiko beinhaltet als die normale Geburt, aber fürs Kind ist es wenigstens besser. Und wir wissen heute, dass es tatsächlich nicht der Fall ist, sondern dass die Kinder durch den Kaiserschnitt zumindest keinen Vorteil haben. Happy birthday to you. Happy birthday to you. O facto é que as cesarianas implicam certos riscos para a mãe, como hemorragia interna e embolia. No decurso de uma subsequente gravidez, podem formar-se adesões na cicatriz e a placenta poderá formar-se a um nível demasiado baixo. Algumas mulheres sofrem depressão pós-parto, lamentando a oportunidade perdida de um nascimento natural. Esta equipa em Berlim tenta evitar isso, imitando o melhor possível um parto natural. Apesar de bem-sucedida, uma cesariana pode ter consequências negativas também para a criança. Heute wissen wir zum Beispiel, dass das Mikrobiom eine Rolle spielt. Das ist eine völlig neue Erkenntnis. Wir haben früher mal geglaubt als Mediziner, es gibt eigentlich bloß böse Keime, aber dass der Mensch ein Gleichgewicht an guten Keimen hat und wenigen bösen Keimen und diese guten Keime da sein müssen, um die bösen Keime im Griff zu behalten, das ist eine neue Erkenntnis. O microbioma, a totalidade dos micro-organismos humanos, também tem o seu papel no trabalho de Katharina Warken. Ela pesquisa a ligação entre as cesarianas e a diabetes de tipo 1. Se um dos pais tiver diabetes, o risco da criança desenvolver a doença é 50% superior após uma cesariana. Wenn ein Kind ganz normal den Geburtskanal passiert, wird es eben mit natürlichen Bakterien der Mutter besiedelt. Das sind insbesondere Bifidobakterien und das Immunsystem lernt ganz früh, nämlich eigentlich ab der ersten Lebenssekunde, dass es normal ist, dass Bakterien da sind und es entwickelt dann eine bestimmte eher tolerante Immunantwort. So ist die Hypothese von uns und von vielen anderen Forschern auch. Während nach einer Kaiserschnittgeburt kommt das Kind erstmal in ein steriles Milieu, weil es ja nicht im Geburtskanal passiert, wird dann mit anderen Keimen besiedelt und vermutlich führt es dazu, dass das Immunsystem eben nicht von der ersten Lebensminute an merkt, dass Bakterien nichts Schlimmes sind und dass es dann möglicherweise überreagiert. Estudos ulteriores apuraram que as crianças nascidas cesariana parecem ter mais possibilidades de desenvolver alergias, bem como a asma e outras doenças autoimunes. Poderá uma nova ideia ajudar? Se os pais assim desejarem, os médicos esfregam o bebê com fluido vaginal após o parto. Isto visa iludir o microbiota intestinal do recém-nascido, mas ainda não há uma investigação concreta sobre isto. No Hospital de St. Josef, em Berlim, fazem tudo o possível por garantir um parto natural, mesmo em casos difíceis. O bebê de Anna Pitsch apresenta-se em posição pélvica, o que constitui uma indicação relativa. Ich hatte eben einen Kaiserschnitt und ich kenne ja die Nachteile persönlich und die Ansicht, Kaiserschnitt ist immer die bessere Lösung und die einfachere Lösung und vor allem die schmerzfreiere Lösung, weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass es einfach nicht so ist. O professor Abudakne quer aproveitar a última oportunidade de colocar a criança na posição correta.
com uma versão cefálica externa, ou VCE. A 36ª semana de gravidez é o momento ideal. O feto tem ainda algum espaço no saco amniótico. Se fosse mais pequeno, haveria o risco do cordão umbilical se enrolar no pescoço do bebê. Há várias formas de executar uma VCE. Die erste ist erstmal durch taktile Reize dem Kind einen Impuls zu geben, selbst die Bewegung durchzuführen. Und ich habe die beste Erfahrung gemacht, wenn man das macht, in der Situation, bevor die Frau sich groß auf diese Wendung vorbereitet. Also darum gehe ich immer gerne mit den Frauen alleine in den Ultraschall. Ein bisschen riskant, wenn man dann auch wirklich alleine ist, wenn man mal was braucht. Und während wir uns zwar noch unterhalten, gucken, fange ich dann schon an, diese taktilen Reize zu gehen. Habe dabei ganz häufig Wendungen erlebt, dass das dann schon alles gelaufen war, bevor die Frau überhaupt anfing, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn Sie einfach ganz entspannt bleiben, dann wird auch nicht viel Not. Merken Sie, wie das Kind reagiert? Haben Sie gemerkt? Wenn man jetzt ein bisschen Impulse gibt, wissen Sie, was es wirkt? O médico usa pequenos estímulos para encorajar o feto a virar-se. Êxito! Após tão só 10 minutos, o feto está agora corretamente posicionado. Contudo, não há garantia de que se mantenha assim até ao parto. Ana quer um parto normal, mesmo que o bebê esteja em apresentação pélvica. Este método no parto exige uma equipa experiente e tempo. Die normale Geburt hat seinen großen Nachteil, das stimmt, aus ökonomischen Gründen, dass Sie Personal einsetzen müssen. Sie brauchen, um den Kaiserschnitt zu vermeiden, für die normale Geburt eine Hebamme, die möglichst viel Zeit für die Frau hat und auch Ärzte und Ärzte, die sich zuwenden können und diese Innigkeit herstellen, dass eine Frau genug Mut bekommt, ihrer Autonomie zu folgen und so weiter. Leider ist die Medizin momentan ein Bereich, der sprechende Medizin schlecht bezahlt und natürlich auch solche handelnde Medizin, also wo sie Personalkosten haben, dadurch, dass sie einfach anwesend sind, ohne dass die was machen in dem Augenblick, sondern die sind einfach parat, präsent. Os hospitais na Alemanha cobram 1.700 euros pela presença de pessoal. Os franceses, 2.400. O seguro paga o mesmo por uma cesariana nos dois países, cerca de 2.700. Os pacientes com seguros privados podem ter de pagar mais. Nas clínicas privadas em França, as grávidas pagam 10 vezes mais do seu próprio bolso. Mas os motivos financeiros são só uma das vantagens. A previsibilidade de uma cesariana é outra. Muitos partos num curto espaço de tempo. Eis o modelo de negócio das cesarianas. A Perinatal, uma cadeia de hospitais privados instalada num parque empresarial do Rio de Janeiro, usa este modelo. Os seus 5 hospitais fazem cerca de 5.000 partos todos os meses, 85% deles por cesariana. Todas as tardes, a sala de espera enche-se de futuras mães. A Perinatal é um hospital sem pessoal próprio, em que os médicos alugam os blocos operatórios, levando os seus pacientes consigo. Este modelo também existe na Europa. A médica de Barbara Grespan virá quando encerrar o seu consultório na cidade. Ela praticamente não assiste partos naturais. Se resume na logística toda do parto normal, porque ela pode entrar em trabalho de parto de madrugada, durante uma cirurgia sua num outro hospital, e você ter que se deslocar a cidade inteira para poder fazer o parto dela. O tempo que você fica com a paciente acompanhando o trabalho de parto, pode ficar 12 horas, 18 horas, 24 horas. E aí você tem todo o teu trabalho que você está deixando de realizar naquele dia. Então, toda essa conjuntura causa esse transtorno para o médico. Ao final da tarde, muitos médicos no Rio iniciam um segundo turno. Eles operam em 5 ou mais blocos cirúrgicos até altas horas da noite. As cesarianas são também uma boa oportunidade para os fotógrafos ganharem dinheiro. Muitos pais querem filmar ou fotografar o parto. O pacote padrão de 70 fotos e 10 minutos de filme custa 250 euros.
Os investigadores nos Estados Unidos descobriram que quando a taxa de cesarianas num país sobe acima dos 40%, os conhecimentos básicos sobre o parto natural começam a perder-se. Silvana Granado também observou este fenómeno no seu estudo. Um dos problemas também é que desde recém-formados já começam a fazer cesariana. Eles não praticam muito o parto normal e acabam ficando inseguros. E com isso, desde jovens, os médicos já têm a prática de cesariana. 23 horas. Chegou finalmente a vez de Barbara Grespan. As cesarianas planeadas são normalmente agendadas para 2 semanas antes da data prevista do nascimento. O feto já atingiu o peso no parto, mas os pulmões não estão ainda totalmente desenvolvidos. As hormonas libertadas por mãe e filho durante o trabalho de parto preparam totalmente os pulmões. Esta pode ser uma das razões pelas quais as crianças nascidas por cesariana têm maior incidência de doenças respiratórias. Bárbara pode ver o seu bebê por breves instantes. O marido mostra-lhe fotos enquanto o bebê está a ser ainda assistido. Uma parteira tenta acalmar o bebê. Passa da meia-noite. Bárbara já está aqui há 10 longas horas. Após uma gravidez cuja evolução não registrou quaisquer problemas, o pai pode cortar o resto do cordão umbilical. Eles já escolheram um nome. O bebê será Roberto, como o pai. Só a família mais chegada ficou até ao fim. Aliviados, mas totalmente exaustos, dão as boas-vindas ao novo membro da família. Enquanto este tipo de parto oferecer maiores incentivos financeiros, a taxa extremamente alta de cesarianas no Brasil não deverá alterar-se muito. Globalmente, vemos que um elevado número de clínicas privadas ou sem pessoal médico próprio fazem crescer a frequência estatística das cesarianas. Mesmo na Alemanha, onde apenas 2% das mulheres optam por este procedimento. A China registra o maior crescimento mundial do número de cesarianas. No espaço de apenas 20 anos, a taxa de cesarianas aumentou de 6% para uma média de 50%. Ela disparou juntamente com o crescimento económico do país. Todos os anos nascem na China 18 milhões de bebés. Isto corresponde a 9 milhões de cesarianas. E isto coloca problemas logísticos aos hospitais chineses. A procura de camas de hospital, pessoal cirúrgico e transfusões de sangue aumentou rapidamente nos últimos anos. As mulheres decidem como querem dar à luz. As cesarianas eletivas são procedimentos cotidianos. Os médicos aceitam-nas sem fazer perguntas. Os que podem pagar recorrem a clínicas que possam oferecer mais do que a média dos hospitais chineses. São 8 horas da manhã, numa das muitas enfermarias de obstetrícia da maternidade de Xangai. O departamento é chefiado pela doutora Liu Ming. Ela especializou-se numa área promissora, o parto natural pós-cesariana. O governo chinês anulou recentemente a sua política de um só filho por família. Esta decisão política lançou nova luz sobre a forma como se lida com as cesarianas.
我们麻醉技术的改进等等，这些东西对我们的剖宫产，尤其是一次剖宫产没有太大的问题。如果一旦开放了2胎，对医生来讲的话，我觉得这个挑战可能会下降，不是上升。为什么呢？因为这个时候病人他自己会选择去做顺产。小孩你抱他的时候，一个手托头12，水温的话。As mulheres chinesas em grandes cidades como Xangai já optam menos pela cesariana do que as mulheres de áreas rurais. Elas têm mais acesso à informação sobre o parto e podem formar a sua própria opinião. Contudo, o número de cesarianas disparou literalmente nas províncias. Hoje a taxa é de 50% a 80%. O grande fosso entre a vida urbana e o meio rural na China reflete-se naquilo que os médicos sabem. A doutora Liu Ming explica tudo às suas pacientes. 因为这个就是说，一旦第一次做剖宫产，第2次再怀孕的时候，假设这是一个孕囊，它容易种植在这个切口上，切口是 incision， 那这样的话就会造成了这种大出血，非常多的这种出血量，甚至会把全子宫切除，甚至会危及孕产妇的生命。Neste hospital de Xangai nascem 25.000 bebés todos os anos. As razões que explicam uma cesariana variam tanto aqui como noutro local qualquer. Durante as consultas, a direção é muitas vezes confrontada com um desejo especial. 在做的过程当中，选择时候呢，他会说我要选择一个吉利的日子。那比方讲带8的日子，就是会这个特别还有一个呢，在中国非常特别的日子，就是在8月底，因为8月底出生的孩子和9月1号出生的孩子，他上学的时间是不一样的。如果在9月1号之前生的孩子，他会有机会提早1年上学。A superstição também campeia a 2.400 km de distância na província de Sichuan. Este caractere chinês significa sorte dupla. Zhang Dang casou recentemente e tem um filho. Como é hábito na China, vive hoje com o marido e os pais deste, que cuidam sobretudo da criança. A avó vestiu roupa bem quente ao neto, pois é inverno em Sichuan e o apartamento não tem aquecimento. A vida tem girado à volta do pequeno Anling, bem antes da sua chegada. Antes do nascimento, a mãe de 22 anos pensou em tudo. Não quis deixar nada ao acaso. 吃吗？不吃吗？不吃。我怀孕以后，我想说让我的小孩在一个稍微就是日子好一点的那天出生嘛。然后我自己也看了很多方面这方面的书，然后也看了很多方面，就是也了解过很多方面，然后就是选定在7月7号这一天，因为7月7号的话，在我们中国的话也是我们中国式的情人节，然后这个日子的话也比较好，就是看了黄书啊，就是各方面，就是我们自己中国的都很喜，就是黄书这方面的话哈，也看过，然后都说今天就是那一天的日子特别好，然后就选在了那一天。因为我们那个年代嘛，基本上都是顺产，自然生产。Quando esta avó foi mãe, as cesarianas eram intervenções de emergência que os médicos evitavam se possível. 我觉得还是顺产比较好，因为那对那个就是自身的那个恢复也比较快。Combinar superstições firmemente enraizadas com procedimentos modernos é algo que agrada aos jovens chineses. 8 no dia do aniversário significa sorte. O 9 está ligado à longevidade. O 4, porém, é evitado, pois é um número ambíguo e que pode implicar morte. 因为就是说，在我身边，就以前我当初生的时候，是因为我身边的朋友、我同事基本上都是剖腹产的，然后只有一个顺产，他听那个就说听我们那个顺产那个姐姐说啊，就说顺产很痛，然后而且如果是顺产的话，就在你就是说顺产那个阴道那方都要就说要开口要剪一下。
然后我说反正一样的都要痛，而且就说顺产的话前期还要阵痛，然后如果是剖腹产的话前期不阵痛，就是只是在就说打了麻药以后，然后打麻药过后以后才痛，然后我就听我们自己那些真的都在说，反正就是说剖腹产的话要就是自己要好点，没得那么痛的，然后我就决定了剖腹产。As ramificações das cesarianas planeadas carecem ainda de investigação. O que é um facto é que evita o procedimento natural de cascata hormonal. O parto começa. As glândulas suprarrenais do feto libertam cortisol, a hormona do stress. Quando entra no fluido amniótico, os níveis de estrogênio da mãe aumentam. Ela liberta prostaglandina, composto que prepara o colo do útero. Ordenam também aos receptores cerebrais que produzam oxitocina, uma hormona que induz o parto. Em resposta ao stress causado pela dor resultante, são libertados cortisol e adrenalina. Eles fornecem energia para o parto iminente. O próprio mecanismo do corpo para o controle da dor alivia o sofrimento do parto com endorfinas, hormonas que geram uma sensação de alegria. Ainda assim, o nascimento natural é difícil e comporta riscos. Sobretudo a falta de oxigênio quando o bebê permanece demasiado tempo no canal do parto. Isso pode provocar lesões cerebrais. O receio de Zandang quanto a um rasgão no períneo também tinha razão de ser. O peso à nascença e a circunferência craniana têm também aumentado na China. Atualmente os médicos levam muito a sério o receio das dores no trabalho de parto. É um tópico frequentemente abordado. 因为这会儿这些嘛，年轻人嘛都比较娇气，就是尽量的就是不要让他们做啥子重的活啊这些嘛，该注意的都注意下嘛。 Toda a família de Zhang Dan contribuiu para pagar a cesariana. Ela pagou 10.000 yuan, cerca de 1.300 euros do próprio bolso a fim de conseguir um bom hospital. Escolher a data é um custo extra. Neste caso não foi grande problema, pois todos, exceto a avó, têm um emprego estável. Em apenas 20 anos, a China rompeu com as suas tradições no parto. Tal como no resto do mundo, cada vez são mais as mulheres chinesas a sujeitarem-se a maiores riscos através de cesarianas. Em especial agora, com a nova política de 2 filhos por casal. No Rio de Janeiro, Bárbara Gresspan recupera da cirurgia. A médica veio despedir-se dela. As novas mães recebem alta ao fim de 24 horas. O momento do parto está ainda muito presente para Bárbara. Não, foi um pouco diferente, sim. Foi um pouco diferente porque eu imaginei que eu fosse sentir um pouco menos de dor. A anestesia eu achei que fosse ser mais rápida e ser menos dolorida. Mas tirando isso, tá tudo ótimo. Se Bárbara, hoje com 22 anos, voltar a engravidar, regressará aqui. As hipóteses de ter um segundo filho por parto natural são escassas. No Brasil, a regra é: uma vez por cesariana, sempre por cesariana. Quem quer, quem opta, tem todo o direito de passar. Eu não optei e oriento todos os meus pacientes sobre ambos os prós e contras. E acho realmente que todas deveriam optar pela cesárea. É isso. Os prós e contras de uma cesariana nem sempre passam apenas pela questão de risco clínico para os médicos. Outro fator está sobretudo para eles a ganhar crescente importância. C'est plus facile de faire une césarienne à 10h du matin que de venir à 3h du matin faire... voilà. C'est une simplicité pour les accoucheurs, c'est une simplicité hein, dès qu'il y a quelque chose de faire une césarienne. Ça c'est sûr. Hein. Et puis s'il y a un utérus cicatriciel ou s'il y a un siège ou s'il y a des jumeaux, derrière il y a une lumière qui s'allume en se disant oh là là mais si ça se passe pas bien on va m'attaquer.
Et ça, c'est épouvantable, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est que maintenant les gens raisonnent en disant s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va m'attaquer, donc je préfère régler le problème. Et là, du coup, le raisonnement et l'attitude est complètement faussé. Es gibt so diesen Spruch, es wurde noch nie jemand wegen eines Kaiserschnitts verurteilt, den er zu viel gemacht wird, aber wohl wegen einer vaginalen Geburt, die möglicherweise durch einen Kaiserschnitt ein anderes Ergebnis ergeben hätte. Und das macht natürlich Angst und hat dazu geführt, allerdings, dass mittlerweile die Schadenssummen in der Geburtshilfe die mit Abstand höchsten sind, die in Deutschland verzeichnet werden. Und so gibt es mittlerweile fast keine Versicherung mehr in Deutschland, die Geburtshelfer versichert. Frank Lovan, diretor de obstetrícia do Hospital Universitário de Frankfurt, está a definir novas linhas de conduta obstétrica na Alemanha, como bases legais para médicos e pais e como proteção no parto natural. Mit der Entscheidung, dass wir aus eigenen Sicherheitsgründen mehr Kaiserschnitte machen, geht natürlich das Wissen verloren, wo entstehen Risiken bei einer normalen Geburt und wie gehen wir damit um. Es ist ja eine ärztliche Kunst, das ist nicht ärztliche Wissenschaft, die wir betreiben. Das ist natürlich ein Handeln. Geburtshilfe hat was mit Fähigkeiten zu tun, mit Hand anfassen können, mit erkennen, mit tasten können. Und diese Sachen sind ein bisschen in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen. Sie annehmen oder É exatamente isso que as parteiras criticam. Há muito que estão sob enorme pressão, sem possibilidade de pagar prémios de seguro muito elevados. Este é tópico recorrente na Universidade Católica de Colônia. Für mich ist die Diskussion im Zusammenhang mit dem Kaiserschnitt, dass keiner nach der Frau schaut. Die Frau kommt in eine Situation, der existenziell bedeutsamen Situation mit der Geburt und versucht, Dinge wie ihre Angst durch Vorwegnahmen zu überleben. Also sie macht sich Gedanken, wie wird das sein, werde ich nackt sein und kommt in eine sehr verängstigte Situation. Und unsere Studien zeigen uns, dass viele Frauen Angst haben vor Autonomieverlust. Und in dem Zusammenhang, der Autonomieversuch, versucht man zu klären, als wäre die Sektio jetzt eine Möglichkeit der Lösung. Letztendlich haben wir aber das Problem, die Frau in ihrem Angewiesensein, also in ihrer Bedürftigkeit, in ihrer Brüchigkeit zu verstehen. Em todo o mundo, o número de parteiras diminui e aumenta a percentagem de cesarianas. A ideia é valorizar mais o cuidado pessoal do que a abordagem tecnológica. Das ist etwas, wo ich sage, da müssen wir hinschauen, was bedeutet das? Also auch für diese Gesellschaft, was bedeutet das für die eigene Identität, wenn die Frau sich als Produkt versteht, wenn die Frau die Geburt ihres Kindes als Produkt versteht. A equipa no Hospital de St. Joseph, em Berlim, tenta combater isso. Mesmo sob pressão, segue uma regra básica: afastar medos e dar às mulheres autonomia para decidirem sobre o parto. Nem sempre resulta tão bem como com Anna Pitts. Ela teve o segundo filho há 3 horas. A criança nasceu até na posição correta. Um parto natural, tal como desejava esta mulher de 30 anos. Essa experiência está ainda muito presente. Schön ist was anderes. Also im Endeffekt bin ich froh, dass es spontan geklappt hat. Dass ich das mal erleben durfte und es nicht von vornherein ein Kaiserschnitt war. Aber so richtig Geburtsromantik war es nicht. Es war echt eine Menge Arbeit und richtig Drecksarbeit zwischendurch. Ich habe es mir anders vorgestellt. Aber das stimmt schon, der Moment, wo das Baby dann da ist. Und wenn man das sieht, das lohnt sich einfach. As mulheres que têm cesarianas planeadas no Hospital Charité de Berlim podem experimentar algo realmente novo. Uma cesariana natural, implementada aqui pelo professor Wolfgang Henrich. A sua equipa foi a primeira na Alemanha a adotar o método de um médico australiano que permite aos pais assistir ao parto do bebê. Es gibt so ein schönes Sprichwort, das sagt, was ist härter als ein Diamant? Und die Antwort ist die Tradition. Und medizinische Traditionen und Abläufe sind oftmals sehr verhärtet. Und ich gebe zu, dass ich selber über 23 Jahre den Kaiserschnitt in der herkömmlichen Art und Weise durchgeführt habe. Das war auch nicht schlecht.
Aber dieser Impuls, den Nick Fisk gegeben hat, ist weniger als eine Operation darzustellen, sondern mehr als ein Geburtserlebnis, hat mich überzeugt. A operação começa como uma cesariana. Assim que o médico avista a cabeça do bebê, o pano que separa a paciente da equipa cirúrgica é descido. O médico retira o bebê sob o olhar dos pais. Maxi! Super! Mantu? Ja! Oh, Putzi! Ja! Das ist der entscheidende Moment, ja? Das Baby schreit. Siehst du alles? Der Körper steckt noch drin. Und die Lunge wird schön. So, jetzt dürfen wir mal mitschieben. Schieben wir ein bisschen mit. Ja, Hier ein wow! bisschen frei machen. Super, Judith! Komm, drückst du rauf! So, pass auf, jetzt drehe ich Ihnen, Junge oder Mädchen? Mädchen! Jetzt drehe ich Ihnen die junge Dame mal zu. Putzi! Da sind deine Eltern. Putzi! Nicht sauer! Oh ja. Ja, sauer! Herzlich willkommen. Hallo! Herzlich willkommen. Wir machen diese Methode auch bei Frauen, die den normalen Geburtsweg versuchen, die wegen einem auffälligen CTG oder wegen eines Geburtsstillstandes eben umsteigen müssen auf die Sektion. Und dann ist diese Form ganz besonders für diese Frauen geeignet und sie ist ein Trost, dass sie dann doch die Endstrecke, sozusagen die letzten Minuten vor der Geburt dann auch richtig mit sehen können, daran teilnehmen und letztendlich dann doch noch ein gesteigertes Geburtserlebnis haben. No Charité, também é dado ao bebê o direito de estar com a mãe. Na primeira hora, os seus sentidos estão especialmente apurados. Na emoção do momento, os pais não registram o resto da cirurgia. Der sofortige Hautkontakt ist deshalb wichtig, weil die Kinder sich wesentlich besser anpassen von ihrer Lungenatmung. Sie sind weniger aufgeregt, sie beruhigen sich viel schneller. Sie nehmen den Geruch der Mutter auf, die Mutter nimmt den Geruch des Kindes auf. Es entsteht sofort eine innige Bindung. Gerade wenn der natürliche Geburtsverlauf nicht erfolgen kann, und es gibt genügend Gründe, weshalb wir ja Kaiserschnitte durchführen, dann ist das sozusagen ein kleiner Ersatz bzw. eine Möglichkeit, den natürlichen Prozess zu imitieren. Portanto, o aspecto crucial de parto natural é hoje integrado nos partos por cesariana em certas clínicas. A intimidade mãe-filho. Porém, natural ou não, continua a ser uma cirurgia. Diese Diskussion, ist eine Kaisergeburt sinnvoll, ja oder nein? Also die Kaisergeburt per se also abzulehnen, würde ich sagen, wird schwer fallen. Und das tue ich auch nicht. Aber die Frage ist, was passiert hier? Also man bindet doch eine Form von Zwischenmenschlichkeit in Technik, nämlich den Kaiserschnitt ein. Und ich würde es mir genau andersrum wünschen, nämlich eine Form von Zwischenmenschlichkeit, die da ist. Und wenn die Technik erforderlich ist, binden wir die Technik mit ein. Und das wird bei der Kaisergeburt leider umgedreht. Und das sind Dinge, die ich bemängel. A obstetrícia enfrenta grandes desafios no futuro e enfrenta-os com cada vez menos parteiras. Para as mulheres que têm de fazer esse tipo de intervenção, a cesariana natural parece proporcionar uma verdadeira alternativa. Sie hat mitgekriegt und sie hat gesagt, das war wirklich sensationell, das war für sie ganz wichtig. Also es war ganz toll, es war wie echt, es war richtig gut. Und sie hat es ja beim ersten Kaiserschnitt hatte sie das nicht. Also da wurde das einfach zack, zack, man hat das Baby noch mal kurz an die Wange gehalten und weg. Das ist jetzt 18 Jahre her und dann sieht man halt jetzt hier, wie weit die Technik schon fortgeschritten ist und was die Medizin halt schon leisten kann, oder? Und das ist halt schon toll, wenn man das dann als Elternteil miterleben kann. Das ist ja wie eine echte Geburt gewesen jetzt. Das war jetzt kein Unterschied, ne? Also, außer dass es woanders rausgekommen ist. Das war gut. Ne? Cool. So.
Hoje são muitos os que nascem através de uma cesariana planeada. Um parto sem esforço, sem o processo natural da libertação de hormonas. A medicina interfere profundamente com a evolução humana. A polémica em torno das cesarianas coloca grandes desafios às futuras mães. Exige conhecimento e informação. Testa também como todos os profissionais de obstetrícia se veem a si próprios e ao seu papel. Quand on aime son travail et qu'on a appris l'obstétrique, eh ben, faut essayer de faire de l'obstétrique. Et nous, on est très pour défendre l'enseignement de l'obstétrique. Der Kaiserschnitt als die Geburt der Zukunft wäre für mich eine Horrorvision. Und ich bin ganz überzeugt, dass das nicht passieren wird, weil die Gesellschaft muss irgendwann verstehen, dass sie mehr Ressourcen in die Geburtshilfe stecken müssen. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Geld, um das letztendlich hinzubekommen, weil die Gesellschaft garantiert ansonsten mehr Erkrankungen erleben wird, wenn immer mehr Kinder per Kaiserschnitt geboren werden. Numa época em que os partos podem ser vistos como um empreendimento comercial, quando a gravidez é muitas vezes ensombrada pela insegurança e pelo medo, as futuras mães precisam mais do que nunca de guias experientes e responsáveis para as acompanharem no processo. A crescente tendência para se recorrer a cesarianas comporta riscos, uma vez que o estudo dos seus efeitos a longo prazo ainda agora começou.